Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um grande evento aqui do Instituto Casagrande Delícia. E hoje estamos num outro lugar, um lugar diferente, também muito acolhedor, uma universidade, uma biblioteca da Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Eu adoro esse lugar porque foi minha casa por mais de 12 anos. Eu trabalhei aqui como coordenadora do curso de pedagogia, formando profissionais da educação, formando pedagogos, acompanhando toda essa muvuca, vamos dizer assim, né, do dia a dia do novo professor, das peripécias, muito gostoso. E hoje a gente vai continuar conversando a respeito disso, porque minha vida não para nesse caminho, com o querido Marcos Meyer. Vamos conversar um pouco a respeito desse professor, da educação infantil e de várias outras coisas. Mas, antes de começarmos, eu quero que vocês, quem ainda não conhece o Marcos Meyer, conheçam um pouquinho mais o Marcos Meyer. Vamos lá. Ok, gente? Então, Marcos, olá! Seja bem-vindo! É um prazer, adoro biblioteca. Eu passei a minha adolescência na biblioteca, sabe por quê? Porque eu tinha quase 2 metros de altura, magro pra caramba, branco pra caramba e nariz vermelho. Ou seja, eu era alvo de bullying. E aí, para fugir do bullying, eu ia pra biblioteca. Daí eu tinha novos amigos, os livros. Aí fiquei com os livros. Que maravilha! Com certeza se usa isso até hoje, né? Com certeza. Aprendeu muito, leu muito. O Marcos, eu queria conversar com você hoje um pouco a respeito dessa questão do professor da educação infantil, né? Eu, por muitos anos, fui coordenadora do curso de pedagogia e até hoje participo muito da formação e vejo, assim, não a dificuldade, mas a necessidade, né, de muita busca de conhecimento, de entendimento desse profissional da educação infantil. Afinal de contas, a relação do professor com o aluno na educação infantil é muito mais do que uma relação profissional, né, Marcos? Bom, eu vou começar dizendo para você qual é a melhor escola de educação infantil do Brasil inteiro. É propaganda de graça. A melhor escola de educação infantil é aquela em que você leva seu filho de manhã ou de tarde, mas quando você busca, tá sujo, suado, cansado, melado e falando pelos cotovelos das coisas legais que aconteceram. Essa é a melhor escola de educação infantil. Eu tenho muito medo daquela escola de educação infantil que já está toda preocupada com a alfabetização. Gente, a alfabetização tem tempo para isso. Deixa a criançada aprender as letras e os números depois. Agora, no início da infância, o que tem que acontecer? A criança tem que desenvolver os sentidos. Então, vamos explicar rapidamente como é que funciona esse desenvolvimento. Então, assim, a criança que tem coordenação motora, desenvolve coordenação motora fina e tal, ela desenvolve uma capacidade neurológica que a gente chama de percepção. Mas o que é essa tal da percepção? E aí vem um detalhe. Percepção, perceber as coisas, não é todo mundo que faz. Não é fácil de acontecer. A percepção é a união da atenção com experiência anterior. Preste muita atenção nisso, né? Essa dupla. Atenção mais experiência anterior. E a atenção é o quê? Os 5 sentidos. Então, quando eu envolvo os meus 5 sentidos com as minhas experiências anteriores, eu tenho percepção. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo bem prático. Você sente um cheiro. Um cheiro, isso é só sentido. Qual o sentido? Do olfato. Foi só isso. Você não percebeu nada. Você sentiu. Percebe a diferença? Viu a diferença? Ouviu a diferença? Então, quando você sente um cheiro, ponto final, sentido. Isso faz parte dos sentidos. Mas, se eu associar a uma experiência anterior, eu percebo. Então, eu junto as duas coisas. Então, vamos lá. Eu faço assim. Que cheiro de pão de queijo. Como é que você sabe que é cheiro de pão de queijo?
Porque eu senti, então eu tenho experiência sensória, mas eu tenho uma experiência anterior. Eu já comi pão de queijo, eu já senti o cheiro de pão de queijo. Então eu junto a sensação, o olfato, com a minha experiência anterior. Então eu digo, eu percebi que tem alguém fazendo pão de queijo. Entenderam a diferença? Mas para que serve a percepção? E aí tem uma coisa muito interessante. A percepção é a base da aprendizagem. Você só aprende se você percebe a diferença entre os objetos, a diferença entre adição e subtração. Quando você percebe que a professora mudou de assunto, agora ela está falando de outra coisa. Tudo isso, gente, é necessário que a criança tenha percepção. Então, veja, quando eu desenvolvo os sentidos da criança, quando eu permito que ela tenha muitas experiências, então eu desenvolvo nela a percepção. Eu desenvolvo, portanto, a capacidade dela de aprender. E o que faz a aprendizagem? Ela cria novas conexões cerebrais, portanto, se desenvolve. Então, voltando, qual é a melhor escola de educação infantil do mundo? Aquela em que a criança tem muitas experiências, brinca, corre, pula, canta, faz teatro, música, dança. Tudo isso, gente, é um pacotão enorme. Ah, meu filho tem dificuldade de atenção. Claro que tem a dificuldade de atenção. Por quê? Porque ela está na frente de um celular o tempo todo e não está desenvolvendo a capacidade da atenção, não está desenvolvendo o sentido da atenção. Vamos lá. Criançada brincando de roda, tá? Aquelas brincadeiras de roda antiga, né? Ciranda, cirandinha, e ficam lá, de mãos dadas e rodando. De repente, a casa caiu e todo mundo desce. E esse ficou assim... Fica olhando para o nada, e daí que ela se toca que tem que descer também, esse desce. Você acha que ela vai passar vergonha todas as vezes? Ela vai na próxima musiquinha, ela já vai ficar um pouco mais atenta. E aí vai descer junto, ou na segunda, ou na terceira, ou pode até levar umas 4 vezes. Mas quando a criança está na escola e tem essas atividades, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver a capacidade de atenção. Então, a atenção, juntando com as experiências anteriores, brincou de roda, desceu, pulou e tal, sentiu cheiros, fez massinha, teatro, dança. Quando ela tem muitas experiências, ela junta a atenção dela e ela começa então a perceber o que é uma música, o que é um ritmo, quando que fala, quando que não fala, quando canta, quando não canta, quando é adição, quando é subtração. Quando é a história de um país, quando é a história de outro país, quando essa história tem consequências na vida atual, quando não tem. Então, vocês percebem que a caminhada na escola são degraus que ela vai desenvolvendo, mas tem algo muito sólido na base, experiências. Então, gente, escola boa, se você é professor de escola de educação infantil, se você é professor de uma pré-escola, lembre-se, desenvolva os 5 sentidos. As crianças precisam desenvolver audição, olfato, paladar, tato, visão, tudo isso precisa ser desenvolvido. E quer ver o que a escola da educação infantil em geral faz? Desenvolve o quê? Desenho. O desenho é importantíssimo que seja desenvolvido, mas é só isso? Não pode, gente. Senão ela fica só o dia inteiro no desenho e o corpo dela parado. Faz teatro? Não. Dança? Não. Corre? Não. Pula? Que tristeza é isso. Eu tenho um amigo que ele é um fisioterapeuta, ele me contou algo bem estranho. Ele falou que as meninas de 12, 13 anos estão indo para o consultório de fisioterapia com dores terríveis nas costas. E aí ele vai verificar o que está acontecendo. Estão corcundas e com dores nas costas. Por que estão corcundas? Porque celular na frente. Então, se você observe uma criança, um adolescente, se ele consegue ficar reto, encostar numa parede e encostar a cabeça na parede, ele faz isso com facilidade. Bota seu filho para encostar na parede, veja. Às vezes ele está assim, ó. Por que ele está assim? Porque ele está o tempo todo com o celular na frente e ele projeta a cabeça. Começa a forçar as vértebras da coluna cervical, dá uma leve corcunda, dores de cabeça, dores nas costas,
e a musculatura flácida. Por quê? Parou de correr. Parou de correr, pular, brincar, fazer bagunça, parou. E aí não desenvolve musculatura, são adolescentes magros, meninas magras, esqueléticas quase e corcundas. Por que isso, gente? Então, muito tempo na frente do celular. Então, escola de educação infantil tem que desenvolver o outro lado. Tem que desenvolver o corpo inteiro e não apenas o desenho, não apenas a pintura, não apenas a modelagem. Desenvolva tudo. E aí nós vamos ter adolescentes cada vez melhores. E fechando essa questão aí das dores nas costas, esse fisioterapeuta me falou que as meninas de 12, 13 anos estão com problemas sérios na coluna, porque usando salto alto. Gente, pelo amor de Deus, 12 anos, 13 anos, deixa brincar, correr, fazer bagunça e não ter que andar de salto alto. Ah, mas ela vai pro shopping. O que está fazendo lá no shopping? Sério, o shopping agora, centro de compras, é lugar de lazer, gente? É sério isso? Sabe o que aconteceu com um amigo meu? Olha que interessante. Um amigo meu, ele tem um filho quando o filho estava com 10 anos de idade, o filho falou assim, num sábado de tarde, ele pôs a mão no peito, ai pai, eu tô sentindo uma dor aqui, ai uma coisa ruim. Daí o pai ficou todo preocupado, meu Deus do céu, ataque cardíaco numa criança, vou levar imediatamente para o hospital. Mas daí o menino continuou, ai pai, vamos pro shopping. Aí ele se tocou que todos os sábados a família ia para o shopping, porque lá tem o quê? Tem cinema, tem brinquedos, tem comida, lanche. Então eles passavam, o lazer da família passava no shopping. O dia que eles não foram, ele sentiu falta, e essa falta trouxe até ansiedade. Olha, gente, que sério. Então a gente tem que usar mais essa criançada para fazer... usar todas as oportunidades que a gente tem para fazer essa criançada ter contato com a natureza, com outras crianças e desenvolver todo o corpo, toda a área motora e não só algo de desenho. Então, eu acho que a questão do brincar, né, Marcos, é fundamental. E às vezes os professores de educação infantil têm receio do brincar. Foca tanto na história do alfabetizar, né, que vê o brincar como algo... de lado. Não, brincar é o centro de tudo isso. E esse desenvolver os 5 sentidos, desenvolver todas essas questões, isso é uma busca constante de conhecimento, né? Porque eu não consigo entender e fazer isso apenas com leituras básicas. Eu tenho que buscar. E hoje a gente tem tantas coisas aí da neurociência, né? Que podem aprimorar e nos auxiliar na nossa prática. Acho que é uma coisa, algo constante que o professor tem que buscar, né? Perfeito. Veja uma criança pequena que brinca com objetos pequenininhos, começa a prestar atenção nas diferenças. E aí uma criança que desenvolve coordenação motora fina, pega uma bolinha bem pequenininha, e essa bolinha tem um risquinho, tem um cabinho do lado direito. E aí pega outra bolinha, vira assim, fica com o cabinho do lado esquerdo. Aí você pode virar e fica com o cabinho para cima. E ela sabe que são posições diferentes. Uma bolinha com um cabinho para cá, ou para cima. Ou para outro lado, desculpa a minha falta de coordenação, mas essa bolinha com cabinho, e ela brincando com essas coisas, com palitinho de dente, com massinha de modelar e tal, essa criança está desenvolvendo a alfabetização? Aí a pessoa diz, claro que não, imagine! Ah, tá. E depois ela vai aprender a letra D, B, Q, que é o quê? Bolinha com risquinho. Se ela já teve a possibilidade de brincar de forma motora com essas coisas, ela já percebe a diferença durante a alfabetização e plim, ela é alfabetizada rapidamente. Mas a criança que não tem essa oportunidade, que fica lá vendo videozinho o tempo todo, ou na televisão, ou no tablet, ou no celular, ela fica todo o tempo vendo videozinho, ela não percebe a diferença entre bolinha com risco para um lado para o outro, vai para a alfabetização e demora a se alfabetizar. E aí a gente diz o quê? Tem dificuldade de alfabetização. Dificuldade de alfabetização, uma ova! Essa criança está com dificuldade na base. Está faltando o quê? Correr, brincar, pular, desenvolver coordenação, desenvolver as experiências, para que a percepção seja desenvolvida, e aí vem a alfabetização e aprender rápido. Gente, só que olha o que a escola faz
com a coitada da criança que não tem o conjunto de experiências boas na educação infantil, vai para a alfabetização, não é alfabetizada, e o que a escola faz? Coloca na aula de reforço do que? De alfabetização. Ela vai ver mais do mesmo, gente. Olha que absurdo, ela vai continuar vendo letras. Mas e a base, gente? A base já foi, ninguém mais vai trabalhar e tal. Então, por isso, gente, sério, professor de educação infantil deveria receber o mesmo salário que professor de universidade. Por quê? Ou mais até. Por quê? Porque é a fase mais importante. Você vai desenvolver toda a base. Depois, gente, é fácil dar aula para essa molecada. Você manda fazer trabalho, já desenvolveu autonomia. Você está lá na faculdade, chama o pessoal, forma grupos, vão desenvolver uma pesquisa, vão fazer uma apresentação, eles fazem, eles vão atrás. Agora, vá lá na educação infantil, pega um professor de universidade e põe numa sala de educação infantil para ver o que acontece. Mas faz o contrário, a professora de pré-escola vai lá na universidade e dá uma aula de didática, dá uma aula de como você desenvolve sentidos, ela dá aula. Então, gente, essa base é importantíssima, a gente precisa levar mais a sério, desenvolver melhor. E aí a gente faz o currículo da educação infantil baseado no quê? Nas datas comemorativas. Pelo amor de Deus, desenvolver o currículo de uma criança que tem que desenvolver os sentidos baseado nas datas comemorativas. Vamos comemorar o Dia da Árvore, daí todo mundo se pinta de verde, põe umas folhas na cabeça. O que você está desenvolvendo, gente? O Dia da Árvore é importante, sim, dá para fazer uma comemoração, sim, dá para fazer uma atividade, sim, mas não pode ser a base estrutural do que você quer fazer com uma criança de até 5 anos de idade. Você precisa ter um planejamento de como que eu vou desenvolver coordenação motora, como eu vou desenvolver cada um dos sentidos. E a gente fala dos 5 sentidos, mas e a propriocepção, que é um sentido interno de como que o meu corpo está no espaço. Como é que a gente desenvolve isso? Quais as atividades que a escola desenvolveu, ou programou, planejou para desenvolver isso na criança? Como que se desenvolve a atenção da criança, a percepção dela? Isso tem que estar no planejamento da educação infantil. Não podemos ficar focados nas datas comemorativas. Elas podem acontecer, não é problema, mas a gente tem que ter um currículo mais sério na educação infantil. Senão fica tudo solto. Mas as crianças aprendem muito brincando. Graças a Deus. E é verdade. Nós temos que continuar com atividades lúdicas. Mas qual atividade lúdica é melhor para desenvolver na criança a percepção de espaço? Eu tenho que desenvolver isso? Qual é a melhor? É esse planejamento que a gente tem que fazer. Senão a gente vai ficar focado em papel. Você é o profissional aí da história, você tem que buscar esse conhecimento, né, Marcos? Isso não é uma coisa tão rápida assim dizer. Exato. Você tem que buscar isso. E aí, claro, o teu planejar as datas e as diferentes coisas, elas têm que ter um objetivo pedagógico mesmo, né? Perfeito. Esse o papel do professor de educação infantil. Perfeito. Né? E, por exemplo, vamos rapidamente... Eu vou trazer um pouco de conteúdo, não vou só provocar você para ir buscar conteúdo, eu vou trazer um pouco de conteúdo. Como é que você desenvolve na criança pequena novas conexões cerebrais? Gente, é durante a infância que a maioria das conexões cerebrais são formadas. E como que a escola de educação infantil programa atividades para que isso aconteça? Uau, e agora? Então vamos lá, gente. Basicamente, 4 fatores. Vamos aos fatores. Quando uma criança conquista um desafio, você está brincando com elas e estabelece um desafio. Vamos ver quem consegue fazer isso. Vamos ver como você faz isso. Ou como você faz, bem legal. Em vez de vamos ver quem faz. Você tem que confiar que todos vão fazer. Então vamos lá. Vamos ver como você vai fazer isso. E aí isso virou um desafio para a criança. Aí ela se esforça, ela tenta e tal e consegue. Consegui! Conquistou o desafio. O que o cérebro da criança faz? O cérebro, gente, é fantástico. O cérebro percebe. Gastei tempo demais nesse desafio. Foi muito esforço. Gastei energia demais. Vou criar novas conexões para que no próximo desafio parecido com esse, eu consiga fazer mais rápido, com menos energia
e gaste menos esforço, então faça com menos esforço. E isso faz com que o cérebro se desenvolva. Portanto, gente, quais são as atividades desafiadoras que você está estabelecendo para a criança na educação infantil? Temos que saber. Além do... Então, vamos lá, são 4 fatores. Desafio é um. Conquista de desafio. Outra, resolução de problemas. A criança, quando resolve um problema, o cérebro faz a mesma coisa. Gastei tempo demais, energia demais, esforço demais, foi complexo demais, vou fazer com que fique mais simples. Cria novas conexões. Quando a criança supera, terceiro fator, supera uma dificuldade. Superou dificuldade? Conseguiu superar a dificuldade? O cérebro cria novas conexões. E interação de qualidade. Gente, professor tem que ser afetivo e desafiador para essa criança. Afetivo e exercer sua autoridade. Então, esses 4 fatores, conquista de desafio, resolução de problemas, superação de dificuldade e vínculo afetivo com a autoridade, ou seja, interação de qualidade, isso faz a criança da educação infantil e das outras séries também, mas principalmente da educação infantil, crescer, se desenvolver, se tornar cada vez mais capaz. É isso que a gente precisa ter sempre em mente. Não podemos continuar com pré-escola que, vamos brincar do que hoje? Como assim? Como não está estabelecido? Como que você ainda não programou de acordo com o teu planejamento? Não programou ainda qual atividade? E nos dias muito quentes, dá para brincar com mangueira e água? Dá. Para quê? Então é esse para quê, por quê e como que a gente tem que estar sempre Exatamente. atento. Puxa, Marcos, que bacana, hein? Muitíssimo obrigado aí pela sua conversa. Eu só queria que você deixasse um recado final aí para esses professores da educação infantil. Como é que eles buscam esse para quê? Isso. E aí? Aonde? Então, nós temos muitas informações de qualidade a respeito da neurociência e você pode pesquisar sites de universidades, de centros de pesquisa e tal. A neurociência aplicada às crianças. Quanto que você já sabe sobre isso? Vai atrás, é bastante importante. Outra dica, estude a experiência de Reggio Emília. Reggio Emília é uma cidadezinha do norte da Itália que revolucionou a educação infantil e há algumas décadas foi considerada a melhor educação infantil do mundo. Quais são as características da educação infantil dessa cidade? O que dá para aprender com eles? Eu preciso errar para aprender? Claro que se eu errar, eu posso aprender. Mas não é melhor eu aprender com o erro do outro? Claro, se eu aprender com o erro do outro é melhor. Então, o que deu errado lá? O que deu certo? De que forma eu posso trazer isso para a minha escola, para a escola de educação infantil? Então, estude a experiência de Reggio Emília. Um livro que eu indicaria, As 100 Linguagens da Criança, baseado nessa experiência de Reggio Emília. Então, são conhecimentos da educação infantil, neurociência, didática, interação de qualidade. Feuerstein, Ruven Feuerstein. Como é que eu aprendo a interagir com a criança para que ela fique cada vez mais inteligente? Essa teoria da mediação de Feuerstein também te ajuda. Então, essas são as dicas principais que eu daria para você. E bastante vínculo, porque as crianças têm que amar o professor de educação infantil, faz toda a diferença na vida dele. É isso aí, gente. Me procurem lá nas redes sociais, Marcos Meyer. Seria um prazer enorme ter você me seguindo no YouTube, no Instagram e assim por diante. Valeu, um grande abraço. Marcos, obrigada. Pessoal, muitíssimo obrigada e até um outro momento.